Ok, vamos lá. A gente começou essa semana o Sefer Vaikra. Fecha a porta, quando sai. Fecha a porta, gosto disso. Obrigado. O livro de Vaikra, que ele é chamado Torat Kohanim, o livro que ele traz as leis dos Kohanim, porque ele trata principalmente sobre as leis dos Korbanot. E alguns, quando chegam nesse livro, desliga o cérebro, você entra no motor automático. E essa semana eu peguei um livro fantástico que a gente tem aqui na biblioteca, que é um livro que ele tem todos os desenhos, tabelas, explicações, para a gente poder entender os korbanot. Porque os sacrifícios estão falando de animais, e vários animais são parecidos, e tem macho, tem fêmea, tem pequeno, grande, as várias cores, se ele está em que idade, etc. E para a gente, se a gente pelo menos não vê os gráficos, já é distante da nossa realidade. Ainda se a gente não tem uma ideia melhor do que a gente está tratando, por exemplo, fala dos intestinos dos animais, qual parte que você oferta para Deus, que parte que os kohanim eles comem, são detalhes muito técnicos da anatomia do animal. Então, às vezes a pessoa desliga. E o mais difícil ainda, não só a parte técnica, como a mesma coisa que a gente falou do Mishkan, a gente conseguir trazer daqui algumas mensagens para o nosso dia a dia que a gente não tem, infelizmente, os korbanot. Então, esse é o exercício do livro de Vaikra. Porém, o livro de Vaikra está escrito que ele é um livro, de alguma maneira, muito especial, que existe um costume que quando a criança começa a estudar, você introduz ela primeiro para o Vaikra, o que é estranho. Se você vai começar com uma criança, você deveria começar o quê? A historinha de Bereshit. É muito mais fácil. Mas pelo menos uma parte você introduz ele com Vaikra. Porque os korbanot, os sacrifícios, são extremamente sagrados. As crianças são sagradas. Então, você introduz o sagrado com o sagrado. Ou seja, existe algo muito forte aqui, que se a gente estudar, a gente vai ter uma conexão única com Hashem, estudando sobre os korbanot. E não é à toa que porque a volta fala para a gente que sobre 3 pilares o mundo se sustenta, e um desses pilares é Avodá, serviço de Hashem. O serviço de Hashem, mais especificamente, se refere ao serviço no templo. Se Deus quiser, no Shabbat à tarde, a gente vai discutir a respeito qual que é o significado dos korbanot, por que fazer korbanot, por que justo um animal, por que Hashem escolheu esse tipo de sacrifício, etc. Mas uma coisa a gente sabe que realmente esse é um dos pilares sobre o qual o mundo se sustenta, e a gente deve tentar se esforçar para entender a paraxá, entender os detalhes do animal e etc., por mais difícil ou estranho que seja para nós. Vamos falar. Perfeito. Então, desde que o templo foi destruído, a gente não faz ele mais com os animais na prática. Inclusive, não só que a gente não faz, é proibido a gente fazer. A gente precisa ter o templo, precisa ter todas as condições para poder fazer o Korban, mas o conceito de Torá, ele é atemporal, e a mensagem também é atemporal. Fala. Eu não entendo. Se hoje em dia é proibido fazer, certo? Não será que naquela época Deus não falou disso, falou de outro tipo de... Está muito claro na Torá. Está explícito. Sim, sim. Então, o que a gente vai falar hoje é um detalhe interessante de como a gente traduzir isso para o nosso dia a dia. Infelizmente, enquanto Mashiach não chega, nós não temos korbanot. Qual que seria o nosso nível de obrigatoriedade de nós trazermos um sacrifício? Explico. Antigamente, haviam sacrifícios fixos, que hoje a gente, paralelamente, fazemos as rezas. Então, todo dia de manhã fazia um sacrifício, a gente faz shacharit toda tarde, fazia o minchá, a gente faz hoje o korban minchá e assim por diante. Mas o que acontece com uma pessoa quando ele faz uma transgressão? Que antigamente ele deveria ter que viajar até o templo e trazer um sacrifício. Então, se a pessoa, por exemplo, transgrediu uma mitzvah, a pessoa, além de se arrepender, dependendo do tipo da mitzvah, ele tinha que ir até o templo e trazer lá um sacrifício. O que a gente faz hoje? Como que eu posso compensar? Então, a reza, ela compensa, digamos assim, o conceito genérico do Korban. O conceito genérico, a gente não é bem que compensa. Está escrito que as rezas elas foram fixadas paralelas aos sacrifícios. Não é bem compensação. A reza, ela pode também compensar, mas não é que a reza vem compensar, porque no segundo templo eles tinham todas as rezas,
ou quase todas as rezas, e tinha sacrifício também. O que sim é que quando os sábios eles foram fixar os horários das rezas, eles falaram, bom, já que tem o sacrifício da manhã, já que tem o sacrifício da tarde, já que queima as gorduras à noite, então vamos fazer os horários das rezas paralelas. Porque o intuito do corban, do sacrifício é corban, é karov, se aproximar. A reza também, o intuito é se aproximar de Hashem, mas não é exatamente a palavra, não sei se a palavra é compensação. Porque se você tinha no primeiro e no segundo templo ambos, então não é que a reza surgiu para compensar, ou já existia. Então a reza é o que temos por hora como paralelo ao Corban, mas não sei se a palavra seria compensar. Por que eu digo isso? Porque alguns dos sacrifícios não basta você rezar. Nem antigamente bastava você rezar. Então, por exemplo, se eu fiz um sacrifício para Hashem e não fiz tshuva, eu não me arrependi do meu pecado, inclusive isso era considerado idolatria. Por que era idolatria? A ideia da idolatria é o quê? Um corta-caminho. Inicialmente eles acreditavam em Deus, mas se eu rezar para o sol, vai ser mais fácil. O sol não é tão exigente quanto Deus. E o sol também é mais próximo de mim, no pensamento pagão deles. Eu estou vendo, exatamente, eu sinto. Então seria como se fosse um corta-caminho. Então se a pessoa ele usa o sacrifício da mesma maneira, foi o que a gente falou ontem em relação aos ídolos lá que o Mihail fez. Ele pegou um ídolo e falou, isso aqui é para Deus. Eu estou servindo esse ídolo representando Hashem. Então, é mais fácil porque eu consigo enxergar, eu consigo sentir, eu consigo palpar e assim por diante. Mas isso aqui, na verdade, isso é idolatria. Então, a mesma coisa, se a pessoa pega um corban, ele fala, eu vou subornar Deus. Afinal, ele diz que gosta de corban. Eu vou trazer um bom boi para Deus, um bom touro para Deus, e eu vou continuar nos meus caminhos errôneos. Então isso é considerado, Hashem considera como se fosse idolatria, porque está tentando subornar Deus. Não vale nada. Pelo contrário, está tentando apaziguar a tua consciência pesada, subornando Deus, achando que Deus é subornado. Então, qual é, na verdade, a compensação, o paralelo do Corban? Então, junto com o Corban, a pessoa tinha que se arrepender. E se foi um tipo de pecado que a pessoa ofendeu a outra pessoa, também não adianta só a pessoa trazer o sacrifício. Você tinha que compensar a pessoa. Você tinha que pedir perdão à pessoa. Você tinha que, eventualmente, no tipo de corban, você tinha que apoiar suas mãos sobre o corban e você fazer, pedir para Hashem que esse corban, como se fosse uma compensação para você, e você se arrepende profundamente disso. Então, essa parte da gente falar tanto a reza, mas a gente pedir desculpa para a pessoa e pedir desculpa para Hashem, isso realmente a gente não está apenas compensando com algo paralelo. Hashem realmente aceita isso de forma plena, porque é o que temos por hora. Claro que seria melhor a gente também trazer o Corban, mas o intuito principal do Corban é você se aproximar de Hashem. Então, realmente, através da tefilá, através do arrependimento, através da gente mudar os nossos atos, é o que temos por hoje, e não só como compensação, já que não tem um, vou usar o outro, e sim, realmente a gente pode ter um contato com Hashem muito próximo através desses atos. E o que tem de interessante, isso não fica na Halachá, mas alguns legisladores eles trazem de que se uma pessoa, hoje em dia, fez uma transgressão que, conforme a lei da Torá, a pessoa teria que trazer um sacrifício, você tem que escrever num caderninho, quando chegar Mashiach, eu já estou devendo um carneiro. Quando chegar Mashiach, estou devendo 2. E, quando ele chegar, a gente vai ter que acertar todas as contas nossas atrasadas. Isso não fica na lei prática, no Shulchan Aruch, que a gente tem essa obrigação de escrever, mas quando Mashiach chegar, com certeza, vamos ter que tirar os atrasos. A gente vai ter que trazer os sacrifícios, literalmente, para poder compensar não, para poder tirar, fazer aquilo que a gente ficou devendo e pagar o sacrifício. Outra vez vai ter toda essa matança. Então, a palavra não é matança. A palavra de shchita significa elevar também. Então, vai ter essa elevação. A gente vai... O Cohen vai fazer, deixa para mim. Você não vai precisar fazer. Não, teoricamente, todos nós seremos Cohen. Aí já é uma dúvida se isso é literal ou não é literal. Você está com medo, né? O que vai acontecer? Matando tanto animal. Eu não queria entrar nesse assunto porque a gente eu já dei vários anos, eu já dei shiur a respeito disso, qual que é como funciona a ética em relação a gente estar matando os animais, etc. Então, já falei isso em outros anos, talvez eu possa mandar o shiur pronto, não quero entrar nisso.
O único sacrifício que nós fazemos hoje é acaparar, né? Não é sacrifício. Não é sacrifício. Inclusive, tem aquilo que a gente faz de caparot com o gado, inclusive tem algumas restrições para não parecer com um sacrifício. Não pode ser um sacrifício, porque sacrifício é exclusivo no templo. O que é, na verdade, o que você está fazendo? Você está abatendo um animal que você vai comer. Os pobres vão comer. Só que, antes disso, a gente faz um procedimento, que esse procedimento tem um paralelo com o sacrifício, que você imagina que aquilo que está acontecendo com o galo deveria estar acontecendo com você. Então, existe esse paralelo também nos sacrifícios lá do templo. Mas o galo não é um sacrifício. Muitos sacrifícios, antigamente, eles eram totalmente queimados para Hashem. Aqui a gente não está queimando, a gente está usufruindo dele para se alimentar. Então, não é um sacrifício. Certo? Ele fala. Falam que quando o Mashiach chegar, vão ser anulados todos os sacrifícios, só vai ficar o Corban Todá. Isso aí seria uma parte disso que você vê? Uma pergunta muito boa. Então, eu vou estender a tua pergunta. Você está perguntando que está escrito que todos os sacrifícios vão se anular quando o Mashiach chegar. Só vai sobrar o Corban Todá. Está escrito também que quando o Mashiach chegar, todos os livros da Torá vão se anular e só vai sobrar Esther. Todas as festas vão se anular e só vai sobrar Purim. Então, peraí. Então, está escrito que a Torá não vai mudar. Grande parte da Torá vai criar inteiro, você vai cortar fora? Todos os livros da Torá você vai cortar fora? Todas as festas judaicas de Yom Kippur não vai ter? As mitzvot? Está escrito que a Torá, essa é a Torá e ela é eterna e vai continuar para sempre. Então, uma vez eu pesquisei a respeito e não é literal em relação a essa anulação dos Yamim Tovim. Em algum sentido, não sei explicar, mas o Purim vai ter um ênfase a mais que elas, por exemplo, vamos supor, Yom Kippur, você não vai ter que perdoar seus pecados. Afinal, já estamos numa época onde as pessoas não têm mais o instinto de pecar. Então, Yom Kippur vai ter um outro contexto, digamos assim. Então, não é literal. Então, em relação aos korbanot, especificamente não sei te dizer, mas o que eu sei dizer é que todos os dias a gente reza, que a gente possa logo reconstruir o templo. E vamos fazer, vai estar Estrela, Mamadam, etc. Vai ter todas as condições para a gente voltar e fazer todos os korbanot, a priori. Inclusive é Ir Miklat, que é a cidade de refúgio, que teoricamente não vai precisar mais, que ninguém vai matar outro, não vai ter mais morte, porque vai ter cidade de refúgio. Então, pelo menos inicialmente, vão ter todos os korbanot para você compensar todas aquelas gerações e tudo que a gente não fez ao longo dos milênios do Galut. Pode ser que na época posterior vai ter só o Todá, porque a gente não vai mais precisar. Aí eu acredito que seja daquele tipo de coisa que só saber só quando, quer dizer, que eu acredito que essa frase não é literal a ser interpretada, pelo menos na primeira fase de Chico. O que temos hoje, um outro exemplo, por exemplo, se um Cohen se impurificou, o que hoje é muito fácil de acontecer, sem querer ou de propósito. Um outro exemplo, então, quando a Mashiach chegar, você vai ter que trazer um sacrifício. Está escrito que hoje ninguém pode fazer uma promessa de ser Nazir. Nazir significa, não precisa ser o Sansão, Nazir significa que eu vou me abster de vinho, cortar o cabelo e de ir ao cemitério por 30 dias. Então, se uma pessoa faz esse tipo de promessa, é um problema muito grande, que ele vai ter que continuar sendo Nazir, porque ele não vai ter como cortar essa Nezirut, porque como você cortava essa Nezirut, como você concluía ela, trazendo um sacrifício. Então, você vai começar ela e você não vai ter como terminar. A não ser que você faz uma Tarat Nedarim, você anula a tua promessa, que a gente não deve entrar nessa. Então, a gente está realmente, no aspecto prático, estamos realmente pendentes até Mashiach chegar. Falei que não ia entrar, mas só para dar uma explicação, o Arthur aqui está sofrendo pelos animais. Eu dou uma sugestão, minha, né? Mas uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, que não vai fazer caparote com gado, porque a pessoa, para muitos, é traumatizante. Então, se para você é traumatizante e vai te dar uma sensação não boa do judaísmo, etc., então faz com dinheiro
que não é o ideal, ou pede para outra pessoa, melhor ainda, outra pessoa fazer por você, você não precisa estar lá, não precisa participar, e vale 100%, alguém faz por você com o galo, que é essa a melhor opção. E assim como temos vários aspectos do judaísmo, que para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Não por isso você tem que ir lá focar nessa mitzvah, que é aquela que para você é tão difícil. Especialmente se você tem uma forma de você delegar para outras pessoas. Então tem gente que não gosta do Brit Milá. Mas tudo bem, não é porque para mim parece traumatizante que eu vou deixar de fazer o Brit Milá. Então isso faz parte, quer dizer, então tirar um pouco só esse medo, esse trauma que as pessoas têm, quer dizer, separar uma coisa da outra. Então não é por aí que a gente vai julgar. A pergunta é mais filosófica, porque Hashem ele permite você pegar um animal, e para que Hashem precisa do animal? O que o animal pecou? Quem pecou foi você. Então que você pague por isso, não o animal. E qual que é a culpa dele? E muita gente se engana, inclusive no caparó, tá achando que eu estou jogando meus pecados para o gado. Chega Rosh Hashanah, estou jogando meus pecados para os peixes. Os peixes não fizeram nada de errado, você não joga nada para ninguém. A responsabilidade é sua. Mas só a gente lembrar de que Hashem ele criou uma escala, que nessa escala dos 4 reinos, cada um desses reinos depende um do outro. Então, o animal depende do vegetal e ele depende do mineral, o ser humano depende do animal e depende do vegetal e do mineral, e o ser humano, ele está aqui para usar tudo isso para servir a Hashem. Por isso está escrito que certas pessoas estão proibidas de comer carne. Por quê? Porque a ideia de comer a carne é ele conseguir pegar a carne e ele com essa energia servir o próximo reino, que é Hashem. Agora, se você não faz isso, então você está descendo ao nível do animal. Se você está no nível do animal, quem te dá o direito de você matar o animal para você mesmo? Então, o animal realmente ele tem o direito de falar para você, quem é você para me matar? Só porque você é mais forte? Agora, se você pega o animal para poder servir a Hashem, o animal, não sei se no consciente ou no inconsciente, mas ele foi criado para isso, a gente está permitindo que ele conclua a sua missão aqui na Terra. E para a gente ter uma ideia, duas histórias. Uma da Guimará, a Guimará fala que tinha um boi, que ele foi e se escondeu na Rabiúda Nassi, era um boi, né? Uma ovelha, um bezerro, carneiro. Ele foi lá e ele se escondeu no casaco, ele saiu correndo, quando ia matar ele se escondeu, foi atrás do rabino, ele se escondeu lá no casaco dele, como se fosse, me proteja. E aí o animal falou para ele, ele falou para o animal, olha, não se preocupa, você foi criado para isso. E aí depois, para um tzadik tão grande como ele teve consequências muito pesadas. Afinal, ele não falou nada de errado, né? Ele falou para o animal, mas ele, por ter falado assim com o animal e não ter protegido o animal, ele teve consequências muito pesadas na vida dele. Hashem realmente retribuiu para ele. Estamos falando de um tzadik, Hashem ele é muito exigente no nível do tzadik, Hashem retribuiu de forma extremamente rígida. O que ele tinha feito para ele? Ele de dores, só ficou muito doente, né? Tem uma discussão de ser dor de dente ou dor para evacuar. Era tão grande que eles tinham que agitar o gado, para o gado gritar e o ninho ficar ouvindo os gritos do rabino. Uau. Mas, então, aqui, quer dizer, realmente a gente vê a sensibilidade que a Torá tem com os animais. Então, se alguém pensa, pode matar animal à torta e à direita, não. Você vai matar de uma forma muito específica e com um intuito muito específico. Então, não é porque a Torá permite você ir com o menor sofrimento possível. Não sei se alguém estava lá para sentir se é realmente sem sofrimento, mas com certeza o menor sofrimento possível. Outro exemplo para isso, tinha uma vez o pessoal mandava a mulher ajudante em casa, que é uma moça judia, mas iletrada, que ela levava a galinha para o shoichet. Levava a galinha para o shoichet, o shoichet abatia, e aí ela trazia de volta a galinha. E aí uma vez o shoichet não estava viajando, e aí ela volta para casa, e ela fala, olha, meu patrão, o cara matou a galinha, mas não está kasher. Menina que não sabia nada de Torá, não sabia, por que não está kasher? Olha, porque ele não sabe fazer direito, ele não sabe afiar a faca. Poxa, o que aconteceu? O que ela fez? O anterior, que chamava Strolik, que era o Baal Shem Tov, ele afiava a faca entre uma galinha e outra, ele limpava a faca nas lágrimas dele. E esse shochet ele limpa na água. Então, não entendo. Tá certo? Então eu acho que está errado. Porque normalmente quando ela começa a acumular sangue, pena, etc., você dá uma limpada na faca num balde de água com cada.
Ele afiava a faca com as lágrimas dele. Quer dizer, não era simplesmente ele chegava e matava o animal com prazer. Sim, ele sentia a dor muito grande, a sensibilidade muito grande, que está fazendo isso pelo um bem maior. E não que isso seja um prazer, ou que seja uma coisa, inclusive uma das 7 leis de Noé, é realmente a gente tomar todo o cuidado, e é proibidíssimo pela Torá você fazer um animal sofrer. Proibido você fazer um animal sofrer. E aqui um detalhe interessante, não é proibido pela Torá matar um animal. Então, se, por exemplo, se você tem um cachorro que precisa ser sacrificado, não tem problema. Ela é pelo bem do animal, e você, sem dor especialmente, então não tem problema você matar um mosquito. Porém, filosoficamente falando, para que você vai matar um mosquito? A não ser que ele está te causando algum dano. Então você espanta o mosquito. Melhor ainda você ter a sensibilidade de pegar o mosquito, a joaninha, não sei o quê. Não tem porque você vai e... Por que você não tem que fazer isso? Porque nenhuma grama você vai arrancar sem motivo nenhum. É uma criatura de Hashem. Mas a proibição, só deixando claro, a proibição é fazer sofrimento para o animal. Daí surge uma dúvida que o Noi do Abiúda ele traz, será que é permitido caçar? Veio para ele uma pessoa de muitas posses. Ele tinha florestas nas posses dele, e ele queria sair para caçar, que é uma prática não judaica. Teoricamente, é um prazer. Você está matando o animal diretamente, não tem proibição. Então, é óbvio que a gente já sente que tem uma coisa errada, mas qual foi o argumento dele da Torá? Porque, teoricamente, não tem problema você matar o animal. Ele falou, o único que está escrito na Torá, descrito para nós como caçador, quem era? Esav. Esav era o caçador. A Torá descreve ele. O Yaakov era o homem que sentava e estudava a Torá. E Esav é o oposto disso. Qual que era o oposto disso? Que ele era o caçador. Então, é claro que talvez você pode até encontrar que, tecnicamente, na Torá, você pode encontrar uma brecha para poder matar animal, mas, obviamente, que o espírito da Torá, que é tão importante quanto, deixa para a gente bem claro que você não tem esse direito de você simplesmente matar o animal. Então, você vai matar ele e, mesmo assim... lembrei uma terceira história muito boa, que uma vez levaram, hoje, uma coisa interessante, hoje, quando você vai num abatedouro, as carnes hoje podemos dizer que temos um rigor de kasher maior do que antigamente. Por quê? Você vai num abatedouro que pertence ao não-judeu. Qualquer dúvida que surgir em relação a kashrut do animal, o que você fala? Fica para você, para o não-judeu, e ele usa para o açougue dele. Coisa que para ele o animal está saudável, que não é uma questão de saúde pela Anvisa, ou pelo, como chama, o CIF, não sei qual é o nome correto disso, qual que é o nome? Não lembro. Bom, é o CIF. Bom, então se para ele está funcionando, então a gente deixa de usar esse animal, não tem custo e acabou. Agora, antigamente, o cara tinha que esperar a galinha botar o ovo, esperar a galinha crescer, esperar o bezerro nascer, alimentar ele, torcer para ele sobreviver. Quando ele ficou grande, aí você vai lá e abate ele. Se o shoichet falar que não está kasher, teu prejuízo era muito grande. Então, nisso, o shoichet vai levar para o rabino, e o rabino vai sentar e analisar as minúcias da halachá para ver se valeu ou não valeu. Então, uma vez aconteceu uma situação onde levaram o boi para o rabino, que era comum, ou o rabino foi até o boi, talvez mais fácil, e ele começou a analisar. Até que o dono falou, sabe, um boi não vai fazer diferença, deixa, tudo bem. Você está aqui há horas tentando ver se não é, tentando achar um jeito na halachá, se pode. E aí o rabino respondeu, se você soubesse quão desesperado esse boi está para poder ser kasher e ser elevado numa mesa de um shabat ou ser comido, você não descartaria ele com tanta facilidade. Quer dizer, mesmo depois que ele já morreu, o cuidado que a gente tem de tentar fazer todo o possível para que ele seja elevado para Hashem, a gente toma esse cuidado também. Então, a gente entender realmente que uma coisa é o nosso sentimento, outra coisa é saber o que Hashem quer da gente. Só vou concluir só com um pensamento muito prático, talvez serve mais como um argumento, não que alguém precise disso, mas vários protetores do reino animal e protetores da floresta amazônica, etc., tem cachorros em casa. Para e pensa quanto sofrimento não existe para um cachorro para ele tá morando na tua casa. Apesar que você ama ele te dá carinho e etc., quantas raças de cachorros foram modificadas para o bem-estar do homem, enquanto o animal não consegue, às vezes, nem respirar direito.
e quantas situações está fazendo. Por quê? Porque você é egoísta. E o animal está muitas vezes sofrendo. Não estou falando que é sempre assim, mas muitas vezes o animal está sofrendo. Seria muito melhor se não tivesse essa rede de negócios tão grande de animais. Então, pelo nosso bem-estar, a gente está colocando o animal para sofrer. E fazer o que o animal foi criado para ser feito, não, isso é proibido. Eu morei na Austrália, e lá tem uma lei que o animal tem que dar um tiro de pressão no cérebro dele. E é assim que eles matam o animal. O que você faz com a shritá? Você não pode fazer a shritá depois que já deu o tiro. O animal já... Então, com muita dificuldade, eles conseguiram uma brecha na lei que logo depois da shritá, assim que fez a shritá, eles dão esse tiro de pressão. Então, só comentando, o que é também, alahicamente falando, não é tão simples, porque foi logo depois da shritá. Mas a ideia é que realmente, a partir do momento que você já, acho que vale a pena o artigo do Rabbi Zamir Cohen, que ele traz de que justamente nos animais que são puros pela Torá, quando você corta a traqueia e o esôfago, você imediatamente já está simultaneamente cortando o vínculo com o sistema nervoso. E o animal realmente, a partir daquele momento, não, apesar que ele se debate, é só um espasmo e ele realmente não sofre. Ele prova isso, pode dar uma olhada depois. E se fosse abater um animal não puro, aqueles animais que a Torá não permitem, eles sim sofreriam. Então, justamente os animais que a Torá permite. Então, ou seja, Hashem é o criador do mundo, Hashem é aquele que criou os animais, e é ele que falou, esses animais específicos vão ser usados para sacrificar. E a ideia final, acho que talvez a lição mais importante dos korbanot para a gente, é de que além de rezar, além de pedir desculpa, etc., a ideia de sacrifício, fazer um sacrifício, que em português também cai muito bem, se sacrificar. Hoje a gente quer uma vida sempre de facilidades, a gente quer uma vida onde eu não precise me sacrificar, eu quero poder me aposentar, eu quero poder ter todas as facilidades. Hoje não está na moda se sacrificar. E tem a Gemara traz para a gente de que quando Deus nos livre, um casal se separa, o Mizbeach, o altar, ele chora. Essa é a frase. Então a pergunta é por que justo o altar chora, não a menorá, ou não a Torá, ou não, o que tem no altar? Então, na verdade, a chave do casamento é o sacrifício. A pessoa está pronta para sacrificar o seu animal interior. A pessoa está pronta para abrir mão daquilo que é bom para você, tirar o teu sangue, tirar a tua vida para uma outra pessoa. Essa é a chave de todos os relacionamentos. Quando você não fez isso, o altar, que era o lugar onde se fazia o sacrifício, ele chora. Ele fala, uau, se você soubesse qual é o valor de um sacrifício, como é tão bom fazer um sacrifício, claro que inicialmente é doloroso, claro que inicialmente talvez é chocante, mas quão agradável isso é para Hashem, quão agradável seria se os seres humanos soubessem fazer sacrifício, vocês poderiam talvez manter o seu casamento. Claro que tem exceções, etc., mas a ideia é que o Mizbeach, ele chora porque nós temos que aprender a fazer sacrifício na nossa vida. Vamos ir por aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino. Bom dia.